Irmãos e irmãs, o evangelista João, ele faz um contraste entre a luz e as trevas no seu evangelho. A luz é a verdade, a fidelidade, é o próprio Jesus. É mais, é Jesus quem dá o sentido do nosso viver. As trevas são o pecado, o erro, o afastamento de Deus, a falta de sentido para a própria vida. Jesus veio dar o sentido para o nosso viver. No nosso dia a dia, nós podemos encher a nossa agenda de muitas atividades. O nosso pensamento pode se ocupar com tantas coisas, mas na nossa vida, somente Jesus é capaz de preencher de sentido a nossa existência. E é isso que nós percebemos na aproximação que Deus faz da família humana por meio do seu Filho Jesus. Jesus veio nos revelar que Pai é o novo nome de Deus. Ele veio revelando passo a passo esta verdade. Ele está inteiramente voltado para o Pai, para cumprir a vontade de Deus Pai. E Deus Pai está intensamente voltado para o seu Filho Jesus, enviando-o a cada instante para salvar a humanidade, livrando a humanidade da escuridão, das trevas, do pecado, do erro e da morte, para trazer a luz da vida, da ressurreição, do sentido do nosso viver. Passo a passo a Bíblia vai mostrando para nós quem é o nosso Deus. Ele é único, mas não é sozinho. A Bíblia vem mostrando desde o seu Antigo Testamento esta realidade de um Deus que é único, mas não é sozinho. Um Deus Pai que está sempre enviando ao mundo o seu Filho Jesus, numa intimidade de amor tão profunda, de onde decorre o Espírito Santo de amor, que conduz a Jesus e que nos é dado por meio de Jesus. Nas citações da Bíblia, a gente poderia ir até o Pai Nosso e entender que Jesus, depois de ter causado uma impressão tão grande nos seus discípulos, pela sua intensidade na oração, pela oração tão longa, demorada, mas ao mesmo tempo profunda, e eles pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. E aí ele disse: quando rezardes, dizei: Pai Nosso. Esse Abá, Pai, Papai querido, é o novo nome de Deus que Jesus veio nos apresentar. E veio nos mostrar que nós devemos nos relacionar com Ele como filhos e filhas, fiéis nesta dimensão de uma filiação que procura corresponder com os desígnios amorosos de um Pai que só nos ama e que através do seu Filho nos dá o maior presente que nós precisamos para toda a nossa vida, que é o seu Espírito Santo de amor. Nós hoje estamos iniciando o tríduo em honra de São José, porque no próximo sábado, 1º de maio, é o dia em que celebramos na liturgia São José Operário. O Papa Francisco decretou este ano como ano de São José. Exatamente há 150 anos, o Papa Pio IX declarou São José padroeiro universal da Igreja. E o Papa Francisco lançou uma carta muito bonita com o título de Patris Corde, com coração de pai. Foi com coração de pai, inspirado no próprio Deus,
e José cumpriu com fidelidade a sua missão, protegendo a Sagrada Família. Nós devemos olhar para São José e nos inspirar nas suas atitudes. E uma delas que a gente lembra nesta primeira noite do Tríduo é que São José, depois da notícia de que Nossa Senhora estava grávida, ele não quis prejudicar Nossa Senhora, nem fez mau juízo dela, pensou em abandoná-la e atrair sobre si toda a culpa daquela situação, para evitar que ela fosse apedrejada. No entanto, José foi dormir. Significa que ele estava com seu coração pacificado, não estava em aflição. Ele estava agindo com serenidade, buscando o melhor caminho que ele julgou que seria importante para preservar a dignidade e a integridade física de Nossa Senhora. No sonho, o anjo disse a José que o que seria concebido do seio de Maria era obra do Espírito Santo. José levantou e fez conforme o anjo lhe ordenara. Esse versículo é para mostrar que, de fato, quando a Bíblia diz que José é um homem justo, é porque ele cumpre os desígnios amorosos de Deus a seu respeito. E cumpre a sua missão de uma forma modesta, quase no escondimento. Nesta carta do Papa Francisco, ele faz uma comparação da missão de São José nesse tempo de pandemia com as pessoas que estão cuidando das vítimas do coronavírus. Um cuidado silencioso nos lares, familiares cuidando da aflição que estão padecendo os que foram testados com o coronavírus, os profissionais da saúde que não medem esforços para preservar essas vidas. Um trabalho exaustivo e intenso que o Papa Francisco associou à missão de São José. Que São José interceda para que nós possamos nos livrar o quanto antes desta pandemia e possamos viver alegres e tranquilamente a nossa vida, para cumprirmos a vontade do Senhor e ser luz para iluminar a nossa caminhada e a caminhada de nossos irmãos e irmãs. Concluindo essa reflexão, queria apenas ligeiramente mencionar que hoje é dia também na liturgia de celebrarmos São Luís Maria de Montfort, que teve uma vida muito intensa no seu tratado sobre a verdadeira devoção a Nossa Senhora, que nos impressiona tanto, mas é bom a gente saber que na biografia de São Luís Maria de Montfort, além dos seus escritos, outros testemunhos são muito significativos. A sua humildade é tão grande, tão intensa, revestiu-se de uma pobreza evangélica tão grande que até os pobres se reuniam para ajudá-lo diante da indigência dele. Ele abraçou por conta do Evangelho. Dedicou-se com amor à evangelização em seu tempo, obtendo do próprio Papa uma autorização para pregar a palavra de Deus, pois ele estava sendo questionado. Foi da França a Roma a pé para estar com o Papa. E ainda outras iniciativas tantas. É bom a gente se interessar em conhecer a biografia destes que nos precederam na história, homens e mulheres, santos que além de intercessores, são um grande exemplo de vida para todos nós. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. São Luís Maria de Montfort, rogai